Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repare Podcast. Gente, esse episódio aqui saiu totalmente fora dos meus planos. Como eu falo sempre, eu planejo e as coisas mudam um pouquinho. Eu tô aqui com o meu irmãozão, amigo, parceiro aqui, Márcio Matheus. Ele é especialista aqui no mercado, consultor especialista no mercado imobiliário, né? Já trabalha, atua. Eu não quero errar, ele vai falar daqui a pouco muito tempo. Só que assim, eu tava com isso na cabeça, gente. A gente vai falar sobre o mercado imobiliário. Eu acho que a intenção era trazer o Márcio aqui para nos explicar, ajudar, né? Porque no fim ele tem muita informação a agregar, mas nos bastidores eu vim com isso na cabeça. Eu queria falar muito, na verdade, sobre relacionamento e pessoas. Eu acho que a ideia... Vamos tentar focar mais nesse assunto. E eu vou parar de falar e vou deixar aqui o Márcio se apresentar. Ô Som, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Para mim é motivo de muita honra estar aqui diante dessa oportunidade que você me deu. Pretendo honrá-la. Você fala de relacionamento, né? De pessoas. Isso aqui é a maior prova. Sim. A minha conexão com você é a maior prova, né? De que essas conexões, a gente tem que estar atento, né? As oportunidades que a gente recebe e valorizá-las e saber cuidar. Nem todo mundo presta atenção nisso e sabe cuidar disso. Sim. Sabe por quê? A maioria das pessoas vem com interesse. Né? Ela não vem atrás da bondade ou da generosidade ou do conhecimento do som. Ele vem atrás puro do que o som pode oferecer. O som, o que você pode me oferecer em troca da minha amizade? Para eu poder ver se eu posso te colocar dentro da minha casa, dentro da minha rede de relacionamento. Então hoje está tudo à base de troca, né, Som? Cara, a gente estava falando aqui nessa questão dessa confiança, dessa base de troca, né? Porque vou contar aqui, na época que quando eu te conheci, eu acho que quando o pastor nos apresentou, eu vou te falar assim, ele falou tão bem de você. E eu falava, nossa, o Márcio é o cara do mercado imobiliário. Ele falou tão bem. E naquela época eu tava contando antes, né? Naqueles 3 anos atrás eu era todo travado, né? Sim. E eu falei assim, cara... Coisa que eu não percebi. Eu era muito travado. Aí eu fui te cumprimentar e tal. E eu pensei assim, caramba, né? Como que tá me tratando bem? Sabe? Eu falei assim, nossa, o Márcio... Esse cara é diferente. Aí eu lembro que eu conheci você, eu queria conversar com você, a gente trocou uma ideia, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, eu preciso estar perto dele. Eu quero conhecer ele melhor. Porque são poucas pessoas que a gente não conhece pessoas assim, sabe? E aí quando você fala disso, né, não é só pela posição, né, e sim do relacionamento da pessoa aí, foi uma das vezes que eu fui entender isso, que foi um grande aprendizado. A forma que você estava tratando, eu acredito que você trata as pessoas dessa forma também, né? Sempre trata assim, né? E essa é a grande diferença, né? Mas, já fazendo o gancho aqui, qual que você acha que essa... Tentar juntar, eu quero falar uma parte técnica. No mercado das pessoas, nas pessoas quando você está trabalhando, qual que é a importância de você... Você tem essa autenticidade, ser desse jeito. Como que você enxerga isso, Márcio? Ô Som, eu enxergo isso de uma maneira, primeiro, de clareza e transparência. E o principal dessas características é a confiança, né? A pessoa tem que... Qualquer pessoa, ela tem que te olhar e sentir a leveza, saber que você sabe o que você está falando e passar confiança. O restante, ela vai te dando oportunidade para você mostrar quem é. Então, na nossa profissão, eu como gestor de empresas, que fui por longa data, você falou até do tempo, né? Eu tenho 30 anos de profissão.
Meu último trabalho seletista foi num banco chamado Bamirindos. De lá para cá, eu escolhi sair do banco para me tornar um corretor de imóveis. Exatamente em 1993. Julho de 93. Só que onde que eu fui aprendendo isso? Atendendo no caixa do banco. Eu fui me relacionando, eu tinha a oportunidade de vender alguns produtos, só que à medida que eu estava atendendo no banco, no caixa do banco, eu escutava algumas dores de algumas pessoas. Pô, isso aí, será que de repente você não consegue resolver assim? Então, isso eu inconscientemente, isso foi me polindo, foi me treinando, né? E aí, quando eu entrei no mercado imobiliário, os meus gestores, o meu primeiro gestor, que foi um camarada de altíssima competência, se chama Marcos Giovanelli. Esse camarada, eu tenho um relacionamento com ele até hoje. E ele me ensinou muito. Mas por quê? Esse cara é um cara que nem a gente, é um cara sereno, é um cara muito inteligente, é um camarada íntegro. Então, você vai se conectando com essa rede de pessoas, com essa rede de relacionamento polida, né? É selecionada. E quando você anda no meio dessas pessoas, você só atrai pessoas dessa mesma qualidade, né, Som? Então, eu acho que, até pelo fato de ser um gestor, eu tenho que ter a confiança da minha equipe para depois conquistar a confiança do cliente, né? Então, a gente sempre zelou demais por isso, né? A gente chegou aí a ter praticamente 350, 380 colaboradores. E eu conhecia todos pelo nome, né? Então, eu fazia questão de cumprimentá-los. Por quê? Para ele se sentir parte. Para ele saber, não é porque eu era o gestor, o principal gestor daquela companhia, que eu era intocável. Não, eu era um camarada igual a ele. Eu passei pelo processo, né? E aí eu fui ganhando graduações. Mas por que a gente conseguia agregar pessoas? Por causa da transparência, por causa da confiança, por causa do primeiro... O Som, não tem jeito. A sua primeira aparição vai te definir como a pessoa vai te olhar. Cara, eu fico pensando nisso, na verdade. É que assim, você fala de um jeito tão fácil, né? Que tipo, eu queria... Eu vou falar assim pela minha experiência com... Que na verdade, assim, a gente fala de modelar as pessoas, né? Sim. Você é uma pessoa que eu modelei muito. Muito. Eu vou te contar os segredos. Quando a gente tava lá na recepção da igreja, eu ficava te olhando e falando, não, Márcio tá fazendo assim. A Márcia e a Carol, né? Vocês dois são os melhores, né? Obrigado. Aí eu falava, não, peraí aqui, o cara vai aqui, o movimento, a expressão corporal e tal, né? Aí eu vou ter que ficar pensando, até desse jeito, que depois que eu entendi que eu precisava fazer isso, né? E eu aprendi muito nisso. E como que você passa aí? É que assim, a gente fala assim, pô, tem uma equipe com... Eu já tive uma equipe com mais de 300 colaboradores, fazer esse treinamento, lidar com essas pessoas. Não é fácil isso. Não, Som, porque é o seguinte, cada um tem o seu processador, né? E cada um, ele recebe a informação e processa de um jeito. Então a gente tem que se comunicar de um jeito que a maioria processe a informação do jeito certo, porque quando eles estiverem a sós, um vai colocar uma opinião que pode ser a distorcida, né? E um vai colocar a opinião certa do conteúdo que foi passado. E aí começam os ajustes, né? Então, nunca, em condição nenhuma, todo mundo vai ter a mesma visão e a mesma interpretação. Só que quando você passa com leveza, quando você passa com claridade, com amor, um número maior de pessoas absorvem. Entendi. Entendeu? Por quê? Você não tá indo ali para levar informação porque eu faço, porque eu... Não. É o sistema que anda assim. E o sistema tem que andar certo, né? Existe, quando você fala de modelagem, existem alguns modelos, existem alguns princípios que a gente tem que seguir, né? E a maioria, por uma pequena perda de foco, pode perder o seu princípio. E aí, cara, isso gera uma consequência violenta. Então, a gente está sempre aprendendo, né, Som? Às vezes, o fato de você ter
de você ter esse comportamento leve, sincero e de passar confiança, às vezes as pessoas entendem você como, putz, esse cara é bobão, vou passar para trás. Às vezes a tua postura pro camarada que tem uma ótica distorcida ou tendenciosa para o lado do mal, ele te enxerga como um bobo, como inocente, como um despreparado, entendeu? E aí eles querem tirar proveito desse lado de generosidade, nem de bondade das pessoas, entendeu? E é aí que a gente tem que ter sabedoria para se blindar, entendeu? Nem todo mundo merece ter a tua amizade, nem todo mundo merece estar ao seu lado, nem todo mundo merece estar dentro da tua casa, que é o principal ninho, o lugar mais blindado que existe para um ser humano é a casa dele. Entendeu? Então, você tem que saber muito bem quem é que você tem que colocar lá dentro. Entendeu? E outra, né? Às vezes, essa simplicidade e essa generosidade que você tem, ela vem natural, ela é da tua essência. Então, isso aí você não compra, não tem numa prateleira para vender. Só que isso também desperta um lado negativo de algumas pessoas. Poxa, eu queria ser igual esse cara. Como é que eu faço para ser? Precisa ver a tua criação, a tua essência, entendeu? Precisa saber o que você quer da tua vida, a que preço você está disposto a pagar para chegar onde você quer na sua vida. Você quer chegar onde você quer passando por cima dos outros? Não é a minha... Mas eu acho que eu estou entendendo. Mas é a questão os princípios, os valores, a mentalidade que você carrega, né? Sim. Princípios. A gente resume isso tudo em princípio, né, Som? Mas aí é isso aí, você teve lá desde que você começou. Você já era assim ou você foi adquirindo isso? O Som, é assim, ó. Minha mãe sempre foi muito rigorosa na nossa educação. A gente não tinha uma condição financeira farta, era muito rasa, mas a educação independe da condição financeira. E minha mãe nunca negociou princípios. Entendeu? A gente perdeu meu pai cedo, meu irmão mais novo tinha 2 anos, eu tinha 8 e meu irmão mais velho tinha 11. Né? Então ela se viu numa situação que ela falou assim: se eu der uma bobeada aqui, eu perco esses meninos. Então ela não negociava. A gente pisava um pouquinho fora da faixa, ela corrigia e falava: então, ó, não vai ter a segunda chance. Entendeu? Então, isso não é de agora. Uma bondade no coração de uma pessoa, ela já vem antes dos seus 7 anos, né? Onde o caráter da pessoa começa a ser formado, né? Então, como eu te falei, perdi meu pai cedo, já ficou um vácuo, ficou um buraco ali. Porque eu falei, poxa, na minha adolescência eu tinha algumas dúvidas que eu não podia tirar com a minha mãe. Dúvida de menino, entendeu? De adolescente. Como é que eu vou perguntar isso para minha mãe? Aí a gente ia aprendendo na rua, perguntando para os amigos, ou às vezes passava uma vergonha, às vezes fazia do jeito errado, né? Mas não negociava os princípios, entendeu? Então isso, ele não vem com o profissional, não vem na ética, vem da essência, vem da criação. Quando você vê, de repente, algumas pessoas que têm um comportamento mais ríspido ou de caráter duvidoso, é alguma coisa que vem lá de trás, não é de agora. Aí você tem essa percepção, né, agora. Então, quando você faz a gestão aí de equipe, você tem essa percepção e aprendeu a lidar com isso, seria... Eu aprendi a lidar com isso, mas eu tenho comigo que, independente de quem seja a pessoa, eu, Márcio Matheus, gosto de dar a oportunidade. Se a pessoa vai usar a oportunidade com o máximo de eficiência, beleza. Se ela vai perder ou gastar a oportunidade, é uma vez só, é uma vez só. Entendi. Comigo é uma vez só. Mas você é muito rígido. Não, a vida é uma só, entendeu? Então, errou uma vez, ainda mais se for com situações relacionadas ao caráter, é uma vez só. É uma vez só. Sabe a síndrome do escorpião? Escorpião é escorpião, cara. Entendeu? Ele pediu pro sapo ajudar ele a atravessar o rio. Quando tava chegando lá, ele falou: putz, cara, eu não tô aguentando. O que foi? Vou ter que te picar pau. Escorpião é escorpião. Então, para você saber se o cara é escorpião, você vai ter que dar uma oportunidade.
Entendi. Entendeu? Se o cara ameaçar, se ele tiver um sintoma de escorpião, eu já tiro. Eu afasto. É a opção minha, Som. Entendi. Eu me lembro da história que quando que foi, tava com um empresário, aí eles estavam abrindo a sociedade, a gente falava a pergunta assim, como que a gente faz uma sociedade e te confia nessa pessoa, né? Aí ele fala assim, princípios mesmo. Aí esse cara falou assim, que a primeira coisa que ele falou na mesa foi isso. Chegou e falou assim, quem aqui é casado? Aí todo mundo era casado. Aí eu falo assim, agora quem aqui já traiu sua esposa? Aí um levantou a mão. Que tipo, tava achando normal. Aí falou, então você não vai ser mais meu sócio. Princípio. Se você trai sua esposa, cara, o que garante que não... que dorme com você todo dia. E quem aí, dera, eu não tô toda hora com você, o que você vai fazer? Exatamente, aí... E é mais ou menos nesse sentido, né? Nossa, Mas assim, essa parte de gestão eu pergunto muito do relacionamento com pessoas, porque parece ser muito simples, né? Mas eu acho que para qualquer negócio, né? Não só no setor imobiliário, né? Você ter essa percepção Sem qualquer segmento. Né? Qualquer segmento. Né? Pode ser na área da saúde, na área comercial, na área administrativa. É em casa. Sim. Em casa, na sala de aula. A criança aprende isso na sala de aula já. Sim, a lidar, né? Porque a gente fica pensando muito, assim, o empreendedor, assim, em geral, né? Que tá fazendo negócios, estão em negócios, fica preocupando muito com ferramenta, técnicas e eu acho que essa base acaba não se preocupando mesmo, né? Eles acham que vai conseguir na força, muitas vezes o que eu fazia muito era no grito, né? O grito, né? Tipo confecção, né, Márcio? É um modelo, né? Era um modelo. Não, vou te falar, é um modelo que funciona. É o modelo que, na verdade, eu aprendi com meus pais, né? Era na gritaria mesmo, no medo. E fazer... Ô, Som, cada modelo de comunicação, ele tem que ser usado no ambiente que é necessário. Entendeu? Então, você usava essa comunicação lá, porque ali, onde você praticava esse tipo de gestão, era necessário. Se você vai para um outro ambiente, é outro tipo de comunicação e postura. Entendeu? Então, como eu sempre fiquei num ambiente corporativo, então eu usava com outro tom, entendeu? A comunicação, que era o quê? A orientação, o procedimento, o processo, né? Mas tinha que cumprir. Entendeu? Então, em alguns casos, você tem que falar com um tom de voz mais imponente. Em outras, você tem que falar baixo, mas muito baixo, para o cara falar, peraí, a orelhinha dele tem que crescer para ele tentar entender o que você está falando. Então, mas são ambientes, entendeu? São ambientes, são pessoas, são locais. Tudo isso varia de acordo com a necessidade do que você precisa praticar ali. E aí essa habilidade toda que você tem, porque eu acho assim, eu entendi isso há tão pouco tempo, falei, cara, eu preciso ter essa habilidade. Eu tô estudando demais essa parte de comunicação, por isso mesmo eu só criei um podcast para isso, né? Não, brincadeira, parte, mas... Não, mas é assim, ó. Essa habilidade, ela vem de um sentimento e de um desejo de cada um. A minha é de servir. Eu gosto de servir. Eu gosto de estar à disposição para poder ajudar. Entendeu? E só que eu gosto disso de um jeito que gere resultado. Márcio, aproveitar então. Você pode explicar assim o que seria esse servir? Porque eu acho que para algumas pessoas tem um conceito distorcido disso. Tá. Você pode explicar o que seria o servir? Sim. Som, que nem você falou, poxa, essa habilidade, eu estou estudando para isso. Você está estudando para receber um conteúdo, uma capacidade intelectual ou uma capacidade informal, não tem problema, mas você está se capacitando. Para quê? Para você derramar isso, transbordar na vida de outra pessoa. Entendeu? Não é para você. E esse transbordar é servir. Eu estou aprendendo para servir alguém. Nada é para a gente reter.
Então, eu tenho isso comigo. Todo conhecimento, toda informação que eu tenha, qualquer acesso que eu tiver, eu tenho no meu subconsciente que eu tenho que usar para servir para alguma coisa ou para alguém. Se a pessoa vai tirar proveito disso ou usar com sabedoria, é problema dela. Mas o meu conteúdo, o meu conhecimento, eu estou para repartir. Às vezes, Som, eu tenho comigo o seguinte: eu posso sair de casa e olhar para o lado, tá bom? E ver um camarada numa situação bem limitada financeira, onde ele pode estar até dormindo ali numa calçada, numa barraca, tá certo? O que eu posso fazer para esse camarada mudar de vida? Primeira opção, lançar uma palavra de vida, de vitória, de encorajamento na vida desse cara. Essa é a primeira. A segunda, que eu vejo 3 ou 4 vezes por dia, é que eu saio da minha casa, eu estou pensando em prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é financeira só. É a prosperidade dentro da minha casa com a minha família, é a prosperidade da saúde dos meus filhos, é a prosperidade intelectual. O que eu posso fazer para prosperar dia a dia? Qual é o melhor modelo? Qual é a melhor maneira de você mostrar a prosperidade? Você vencendo. A pessoa enxergando fartura na sua vida. E aí, um dia eu percebi que eu comecei a ver, passando em cima do meu pé, dezenas de vezes por dia, carro forte. E aí eu comecei a postar. Falei assim, ó, o dia mal começou, eu já tô vendo o primeiro. E aí eu tava indo para uma cidade, 60 quilômetros de São Paulo, passava 3, 4 carros fortes, um do lado do outro. Ou seja, a prosperidade tá me cercando, ela tá me rondando. Um dia, eu fui sair da minha casa, no portão da minha garagem, tinha um carro forte parado. Então eu tô emanando esse tipo de energia. Ou seja, quem estiver do meu lado, ele vai receber que tipo de energia? Sim. Da prosperidade. Eu poderia ver o camarada puxando um carrinho lá, pode ter sido uma opção, alguma situação, algum choque pode ter levado aquele camarada para aquela situação. Só que quando eu foco na prosperidade, de qualquer ângulo e ótica, com essa prosperidade, eu consigo, de alguma maneira, abençoar esse camarada, abençoar o cara que está numa barraca, dentro de uma calçada, em cima de uma calçada. Então, não é a prosperidade no intuito da ostentação. Sim. Isso é parte, né? É uma parte. Mas a prosperidade que eu enxergo e quero viver é essa. E essa prosperidade eu quero compartilhar. Então, às vezes eu posto um carro forte, alguns amigos falam, eu recebo, manda um pra mim. Sim. Entendeu? Então, assim, essa é a parte boa. Entendeu? As pessoas às vezes que curtem, ou falam, às vezes hoje eu vi um carro forte e lembrei de você. Lembrei de você. Eu poderia ter feito alguma coisa, que desabonasse o meu caráter, a minha posição como pessoa, e falar, hoje eu vi uma situação que eu lembrei de você. Uma situação triste, entendeu? Uma situação desagradável, mas não. Então, como é que a gente quer que as pessoas enxerguem a nossa prosperidade, o nosso comportamento, vai sair de nós, cara. Entendeu? De nós. O seu comportamento vai te dizer como é que as pessoas te enxergam. O Som é um cara do bem. Eu tenho essa clareza. O Som é um cara do bem. Eu não te conhecia. Entendeu? Numa oportunidade, eu te conheci através de uma pessoa que foi o pastor Babão, que a gente hoje ajuda ele nos trabalhos sociais lá. Então, falei, olha só, Som, eu te conheci você ajudando ele num trabalho social, que ninguém precisa saber qual é. Então, olha só a máquina do Som. O cara tem um coração generoso, O Som tem um coração generoso. Como é que eu preciso? É dessas pessoas que eu preciso me cercar. De pessoas com generosidade, não com má fé, com olhos só críticos. Entendeu? Então, a gente tem que, à medida que você vai, lógico, né, Som? Já teve, a gente tá falando das partes boas, mas eu já tomei um monte de pedrada, entendeu? Nas costas, na cabeça, entendeu? De você apostar, entendeu? E falar,
eu tinha uma expectativa, talvez eu criei uma expectativa errada, mas a minha generosidade eu vou jogar uma semente de crescimento, de oportunidade na vida dessa pessoa. Eu já joguei sementes que eu só fui descobrir no meio de rocha. Semente dá em rocha? Não dá, meu. Entendeu? Então, né, a vida vai te forjando, né, Som? Entendi. Então, na verdade, é isso, né? Você só foi servindo, teve os trancos e barrancos e aí você vai realmente vai te forjando e você vai errando menos, né? Exato. Vai errando menos, né? Vai errando menos. Mesmo assim, às vezes a gente se engana. É normal, vai acontecer. É normal isso, né? A ideia do seu, que eu falo, né? Do nosso autoconhecimento, a gente vai se entendendo, né? O Som, às vezes eu pego alguns exemplos seculares da Bíblia. Nós estamos aqui batendo o nosso papo, tentando polir nosso conhecimento. O David está ali só observando o que a gente está fazendo. Mas se a gente pegar o maior líder que teve, que foi Jesus, esse camarada, ele andava com 12. Ele tinha 12 discípulos. E os caras davam trabalho para ele lá atrás. Sim. Os camaradas viveram com ele e dava trabalho para ele. Como é que eu acho que eu não vou ter trabalho com pessoas hoje? Sim. É utopia. Então, eu tento aliviar ou amenizar a forma de trabalho para que isso flua mais rápido e mais leve. Entendeu? Mas toda vez que eu passo perto de uma possibilidade de uma decepção, eu falo, pô, tudo bem. É mais uma. Entendeu? Quem é o Márcio Matheus? Eu sou um ser humano qualquer outro. Mas Jesus, cara, era o cara. Entendeu? E ele andava com os 12. E os 12 sabendo que ele fazia milagre toda hora, os caras patinavam. Entendeu? Os caras toda hora, vamos ali comigo? Pô, mas eu preciso fazer tal coisa. Fazer o quê, meu? A prioridade é essa. Sim. Os caras arrumavam desculpa, Som. Entendeu? Então, você imagina na geração de hoje, Som. Entendeu? Que tudo é muito mais fácil. Naquela época lá, o cara tinha que ir de uma cidade para outra, ele tinha que ir andando de cavalo em cima de um burro. Entendeu? Hoje o cara pega um Uber, velho. Agora, um assunto que assim, você falando assim... O que você acha dessas novas gerações que vão aparecendo? Eu acho que... eu sinto muita diferença, sabe? Eu também. Sabe? Eu achava que... É engraçado, a gente tem tanto... Quando você falou, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa aí... Eu tô achando que as pessoas estão muito mais difíceis do que... O Som, em cima desse tema, eu tenho 3 filhos. 24, 28 e 32. Cada um em um estágio da tua vida, tá? Quando eu trago isso pra geração mais nova, tá tudo tão fácil na tela do celular. Tá tudo... Todo mundo só posta coisa que é fácil. Preocupado com a estética, com a sua beleza, com o status. Mas e com o interior dele? Como é que tá o interior desse camarada? Tá ferido? Tá machucado? Tá leve? Tá liso? Então, essa geração de hoje, ela tá acostumada a resolver as coisas dentro de casa aqui, ó, na tela do celular, nem na tela da TV. Então, me preocupa muito porque pouquíssimas pessoas dessa geração moderna elas vão se destacar. Poucas pessoas vão se destacar muito, mas muito, né? E um volume muito grande, se não prestar atenção, vai passar por essa vida aqui como mais uma pessoa na Terra, como essa planta no vaso aí, ó. Entendeu? Por quê? Porque ela tá vendo a coisa acontecer e não tá sabendo qual é o vagão que ela tem que entrar, qual é o ônibus que ela tem que pegar para seguir a vida dela. Eu não tô falando que todo mundo aqui tem que ser milionário, mas toda pessoa tem um propósito nessa vida aqui. E qual é o propósito dela? O primeiro é um mandamento, que é servir e amar o outro como a ti mesmo. Só que assim, poxa, eu não conheço o cara, tem que amar. Tá bom, você não precisa amar, mas serve para ver se o cara é digno do seu servir ou não. Dá oportunidade, mas hoje a molecada dessa safra, nem isso eles querem fazer. Eles não estão dando oportunidade para eles mesmos. É só você ver, quando existe algum tipo de balada, 1000% das pessoas
estão com bebida na mão, com o intuito de atingir um outro estágio, entendeu? Do seu subconsciente, da loucura, da bebedeira, entendeu? O som, olha a quantidade de droga que tem hoje. A variedade de droga, nem a quantidade, a variedade. Na nossa época era 2. Sim. Entendeu? Hoje olha a variedade. E a variedade que acelera o processo, né? As drogas hoje estão tão dinâmicas e tornam a pessoa tão dependente infinitamente mais rápido que você fala, mano, é o fim. Você sabe, pô. A gente ajuda aí no trabalho social aí. Entendeu? Então você fala assim, onde vai parar? É preocupante. É preocupante. Eu vejo lá que na nossa equipe lá comercial, tem algumas pessoas que elas incorporaram aquilo com tanta garra, com tanta vontade, que elas vão vencer. Vai passar pelo processo, mas elas vão vencer. Sim. Mas o processo dói, né? Para um ser humano ser gerado demora 9 meses. Sim. Né? E aí quando ele sai da barriguinha da mãe, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Chorar. Por que você acha que ele chora? Porque acabou a moleza. Dali pra frente, o cara amarado vai ter que... Quer comer, chora. Antigamente só ia pelo cordãozinho umbilical lá. Ele tava lá quietinho. Abriu, ele saiu da barriguinha da mãe, ele chora porque acabou a moleza. Bem-vindo à vida real. Entendeu? Então é isso. Mas essa geração, de novo, poucos vão se dar muito bem. Mas muito, muito. Porque o cara tá extremamente focado. Independente de classe social. Porque no fim, da mesma forma que tem a internet é aquela faca de 2 gumes, né? Tem 2 lados, né? Se o cara sabe usar isso aí, tem uma ferramenta poderosa de informação, conhecimento. Eu digo por experiência própria, né? Que na verdade, tudo bem que quando a gente fala de prosperidade, para mim, eu achava que era próspero, né? Mas eu era próspero, financeiramente, assim. Assim, a gente trabalhava demais. Muito, só trabalhava. O dinheiro, a gente fazia o dinheiro, porque eu acho que é princípios aqui da família. Nem da família, assim, aqui é princípio natural da terra. Sim. Simples, sabe? Se você se esforçar, colocar energia naquilo, vai dar certo. Vai dar certo. Só que não vai ser leve, né? A gente vivia estressado, com problemas, problema familiar, problema de relacionamento. Eu não tinha amigos, não tinha nada, não vivia nada, né? Você era um belo de um rico pobre. O rico pobre, né? A gente, olha só que loucura, Márcio. Eu falo assim, meus pais ainda têm até um pouco disso. Eles não sabem usar o dinheiro que têm. Porque só sabia ganhar, né? Sabia ganhar. Então a gente era preso a isso, né? Só que aí acontece, olha que louco, né? Aí de poucos anos pra cá, mesmas ferramentas que tinha, consigo adquirir todo esse conhecimento e ter a prosperidade nas áreas que não que realmente fazia sentido, né? Mas só que essa é uma preocupação assim com os jovens em geral, sabe? Assim, as pessoas conseguem enxergar isso. Se enxerga isso, nossa, quantas... Ô Som, eu te garanto que todo e qualquer ser humano vai ter a oportunidade, independente da idade. Olha o que você falou, poxa, isso vem dos meus pais, eles aprenderam assim. Não, trabalha, mas até desmaiar. Vai dar certo, não tem como dar errado. A força do trabalho, o suor, né? Faz o cara vencer na marra. De tanto ele forçar, vence. Entende? Então, ele aprendeu assim. E ele te repassou parte disso. Mas, num determinado momento e estágio da tua vida, você falou, opa, tem alguma coisa errada. Se parou, fez uma recalibragem, ajustou o foco. Isso trouxe dezenas de benefícios para você primeiro, que através de você começou a refletir no seu pai, na sua família, na sua mãe. Então, Som, não é à toa que isso também é bíblico. Sim, total. Ninguém vai levar nada dessa terra para outro lugar. Então vive bem aqui, velho. Vive bem aqui. Eu tive algumas oportunidades de fazer algumas viagens com a minha esposa e umas com meus filhos, que essas viagens, elas eram aproveitadas ao máximo, ao máximo, porque essa memória ninguém vai tirar. Nós vamos estar bem velhinho, ela vai falar, você lembra que a gente estava em tal lugar,
tava aproveitando ao máximo e pegamos o ônibus errado, o trem errado. Não tem coisa melhor que isso, Som. Aí você, beleza, você tá lá com o seu super carro, tá bom, você vai ter a memória de que você lembra que roubaram, você lembra que você foi sequestrado, entendeu? Então, você precisa tomar cuidado com as memórias que a gente quer colocar dentro do nosso HD, né? Nós vamos ter a oportunidade de fazer dezenas, centenas, milhares de escolhas ao longo da vida, né? Só que dependendo da escolha que a gente fizer, Som, vai gerar cicatriz eterna. Faz todo sentido. Não, mas você estava falando da viagem, ô Márcio. Eu tinha preparado essa pergunta. Porque eu gosto muito de viajar e eu acho muito importante isso. E aí eu vi que você sempre está viajando. E eu queria saber da sua opinião, qual que é a real importância. Você já falou um pouco agora, né? De criar as memórias, tudo, mas por que você... Como que a viagem, essas viagens ajudam na pessoa, no desenvolvimento da pessoa? Ô Som, é assim, ó. A viagem é um momento de você refrigerar, né, a sua alma, o seu espírito, o seu intelecto e tá do lado da pessoa que você escolheu para ir para a guerra com você. Você não escolhe um soldado fraco para ir para a guerra. Entendeu? Então, eu, diante de toda a dedicação em função do trabalho, tem uma hora que é inegociável. Eu paro, alinho isso com a minha esposa e vamos. Entendeu? E aí entra a parte de você ter uma boa equipe, uma equipe competente, porque você tá fora e as coisas estão acontecendo. Entendeu? E se ligarem para você, você tem que atender, porque foi uma bomba nuclear que caiu. Porque quem tá lá na sua ausência tem capacidade e condição de resolver. Então, às vezes que eu vou viajar, eu deixo isso organizado. Falo, ó, só me liga se for fatal. Caso contrário, não me incomoda. Por quê? Porque esse é o tempo que eu tenho que dedicar e aproveitar com a minha família, com a minha esposa. Entendeu? Então, aí, Som, nessas viagens, você vai vendo o processo e a cultura de cada país que você vai passando. Sabe? Como é que as pessoas se comportam. A única coisa que eu posso te garantir é que o nosso país é maravilhoso. Ele tem as falhas deles. Políticas. Não vamos entrar nesse tema, tá, Som? A gente tem dezenas de ajustes para fazer, como qualquer outro país. Mas o nosso país é de uma generosidade. A natureza é muito generosa com a gente, mas muito. Ontem eu estava com 2 colegas vindo da Zona Sul, lá do final da Zona Sul, passando pela Marginal, aí tem uma passarela do metrô, da linha da Marginal Pinheiros para dentro do bairro. Som, eu olhei em cima da passarela, tava nascendo grama, velho. É uma passarela de alumínio e ferro. Eu acho que de tanta poluição, tava cheio de grama lá, que parecia um vasinho. Eu falei, olha o nosso país, cara. Nosso país, a natureza, ela jorra generosidade com a gente. E a gente aproveita isso como? Nós tivemos em Israel, os caras fazem... eles usam uns equipamentos para transformar o ar em água, porque a água lá é escasso. Né? Então você fala, tem noção da fartura que a gente tem, da facilidade que a gente tem de acesso? Eu falo, então, Som... Lógico, cada país tem a sua cultura, tem as suas tradições, né? Mas o que eu te garanto, dos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, é que cada vez que eu volto para casa e coloco o pé no nosso Brasil, eu falo, Senhor, obrigado. Porque se a nossa população se unir, que nem fizeram recentemente aí, a gente consegue dar um passo para frente. Vai dar trabalho, mas a gente consegue. Vai dar trabalho, mas a gente consegue. Entendeu? Então, de novo, nosso país é abençoado. É o que eu falo, que o Brasil é o país naturalmente mais próspero de todo. Não existe lugar. O Som, é agro, é minério, é água, é transporte, é tudo. Tudo. Só foi, na verdade, eu acho que é um pensamento que eu tenho. Eu acho que o lado mal da força aí, né? Já entendeu isso bem antes, né? Sim. E falou assim, não vamos deixar, não.
Eu penso dessa forma, porque aí foi moldada uma mentalidade aí no povo de não entender isso. Porque quando entende, né? Não tem nada. Não... Ô, Som, na nossa formação lá atrás, quando o nosso país foi descoberto, os primeiros habitantes, os camaradas ingressaram no nosso país com uma má conduta. Entendeu? Então essa foi a primeira semente. Entendeu? Essa foi a primeira semente. Então a gente luta com uma semente que foi plantada lá atrás, né? Mas nós temos que combater, nós temos que guerrear, nós temos que lutar, temos que participar. Entendeu? É assim. Só que isso aí também é muito lá de trás, né? Então, aquela história, né, meu? Se eu defender o meu, o outro que se vire, né? E isso aí foi inserido lá atrás, né? Então, quando você vê um país de primeiro mundo aí que também sofre as suas tribulações e as suas provas, você fala assim, peraí, é uma prova diferente, mas ele tem também, né? Talvez prova de caráter, conduta, entendeu? Mas não podemos baixar a cabeça e perseverar. Se a gente desistir, quem vai perder primeiramente somos nós. Sim. O indivíduo vai perder. Se ele se entregar, ele vai ser o primeiro a perder. Entendeu? Por isso que eu não me canso de dar oportunidade, de lançar a semente do bem. Lançar. A nossa parte nós temos que fazer, Entendeu? E a princípio nós estamos enxergando aquilo como terra fértil. Sim. Se ela vai dar um fruto... Aí já não cabe a você, não cabe a gente. Exato. Né? A oportunidade foi dada. E eu sou muito grato, viu, Sou muito grato porque a gente fez uma movimentação esses dias aí e a gente não faz nada em troca. Mas quando você recebe uma ligação de gratidão, cara, isso é tão nobre, tão honroso, que por mais que o trecho seja de britas e você tá andando descalço, no final das contas tudo vale a pena. Vale a pena. Eu te falo porque nós temos o poder e a facilidade de mudar ou não a vida das pessoas. Muito... A gente entra nesse assunto muito profundo, aí eu fico aqui pensando aqui, né? Rapaz. Mas, Márcio, eu vou fazer o seguinte. Se eu ficar aprofundando, se eu fico pensando, aí eu não consigo fazer nenhuma pergunta. Eu tenho esse problema, eu tenho que aprender. Eu tô aprendendo a me comunicar um pouco melhor. Aí eu fico refletindo sozinho, assim, é verdade, não, tem que fazer isso. Pra gente não falar que a gente não falou do mercado imobiliário, eu vou puxar um pouquinho desses assuntos. Por favor. Agora eu vou falar assim, numa posição aqui, vamos lá, como um cara que tá começando aí. Vai, tá, vamos lá. Um cara que quer entrar, quer investir, vai um investidor. Como que você enxerga aí o mercado atual? Principalmente, eu acho que um pouco que eu sei, a gente tá começando um novo ciclo, né? Como que você enxerga o momento atual, assim? O investidor, ele sempre busca oportunidade. O investidor puro, ele gosta do mercado financeiro. Tá? Porque é um investimento que retorna muito rápido e de fácil acesso. Uma ligação, um toque no celular, ele acessa o recurso. O mercado imobiliário, ele é muito rentável, muito seguro, mas ele é mais lento na liquidez. Né? Ele gera muita alavancagem financeira, muita. Se você pegar aí os principais bilionários do mundo, fizeram as suas fortunas em cima de propriedade. Sim. Ou comprando e vendendo, ou construindo, ou comprando em leilão e vendendo. Mas sempre o imóvel teve no meio. Pode pesquisar. Todo bilionário no mundo teve a sua fortuna alavancada por imóveis. Né? Hoje, lógico, os preços dos imóveis mudaram, estão muito mais altos, os juros estão altos, né? Mas existe muita oportunidade. A gente acabou de fazer um investimento aí em algumas oportunidades que, assim, um exemplo, tá?
Hoje, o que se fala muito é estúdio, porque o pessoal está pensando muito no single, porque a família não é mais o perfil de família, é muito single. Então tá bom, putz, você pega estúdios aí, que é 15, 16, 20, 30, 40 mil reais o metro. Nós identificamos uma oportunidade a R$12.500. Eu reuni um grupo de pessoas e falei, nós temos que comprar isso aqui, ó. Aí fomos lá negociando. No final das contas, deu lá umas 10, 12 unidades lá. Cada um pegou 2, 3, 4 e foi. Isso é oportunidade, né? Por quê? Você está comprando ela pelo menos 20% abaixo do que o mercado está praticando, né? De incorporadora e construtora séria. Isso é extremamente importante, porque todo mundo, uma pessoa passa suas turbulências, uma companhia também passa. Mas tem que saber pesquisar bem qual é o perfil da companhia, né? O histórico da companhia, quantos anos ela está no mercado, né? E aí ver as pessoas que estão representando essa companhia, ver quem são os bancos parceiros dessa companhia, né? Mas o investidor, ele já está muito vacinado. Ele está muito vacinado, o investidor. Para o novo investidor, eu consideraria, eu chamaria ele de poupador. Tá. Né? Então o poupador, ele fala, putz, eu guardo na poupança, ou eu guardo através de consórcio, ou eu faço um CDB, né? Ok, é válido, é justo, é digno. Tá bom, mas você quer arriscar? Então tá bom, compra um imóvel pequeno, numa excelente ou boa localização e vai pagando. Vai pagando. Ele ficou pronto, você vai lá, financia. Financiou ele, a parcela dele vai estar muito próxima ao valor do aluguel. Entendi. Então ele poupou durante 30 meses 30% do imóvel, tá certo? Depois ele faz o financiamento dos outros 70%, aluga para alguém, aquele inquilino vai pagar aquela propriedade para ele e os outros 70%. Ele vai ser dono de 100% de uma propriedade que ele pagou 30% ou 40% nos períodos de oscilação que fica desocupado, né? Então, esse é o poupador. Né? Então eu acho que existe muita oportunidade no mercado imobiliário, Tem alguns empreendimentos que foram colocados no mercado, com preço desencaixado do momento, né? Então ele vai ficar ali parado um pouquinho. O cliente já começou a fazer essa leitura. Espera aí, por que não está vendendo? Olha o cuidado. O incorporador colocou o produto com preço um pouquinho acima para fazer um teste. Às vezes ele dá certo, às vezes ele pode sair fora do tempo que ele precisa. O produto fica parado. O cliente começou a fazer a leitura. Espera aí, não está vendendo, então eu vou esperar que daqui a pouco entrega e eu vou comprar pelo preço que ele lançou. Ou até mais barato. Olha o cuidado que tem que ter. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso, que existem os corretores. Para fazer a consultoria, para poder dar a direção. Putz, mas eu pego às vezes corretor sem experiência, não tem problema. Ele tem um gestor. Fala assim, gostei do seu atendimento. O seu atendimento foi perfeito. Para um corretor que está começando agora. Mas você tem um gestor? Tenho. Você quer me apresentar ele? Peraí, eu vou ligar para ele agora. Passa. O gestor daquele corretor que está em fase de aprendizado, porque todo mundo vai ter o seu momento de aprendizado. Ninguém se tornou presidente de uma companhia ou senhor de uma companhia de uma hora para outra. Ele passou pelo processo, né? E o médico passa por esse processo, o advogado passa por esse processo e o corretor também passa. Só que é uma profissão, que é muito rentável, desde que o cara seja disciplinado. Esse ano completou 31 anos que eu estou na profissão. Eu criei minha família, consegui algum patrimônio, entendeu? Através dessa dedicação. Eu sempre alinhei dentro da minha casa o seguinte, eu tenho uma vantagem. Qual é a minha vantagem? Eu comparo muito a nossa profissão com a de um médico, né? O médico é uma profissão abençoadíssima, porque ele lida com vidas, né? Mas tem dia que ele tem que fazer plantão de noite, ele dorme longe da família dele. Sim. Se eu estiver longe da minha família de noite, eu estou fazendo um negócio. E eu vou dormir 1 ou 2 dias no máximo e volto. E volto com o retorno desse trabalho. Né? O médico, ele tem alguns médicos muito bem remunerados, né? E tem os seus que estão nos seus processos também, que ele está lá, eu faço um plantão de noite. É mesmo? Cadê seu marido? Não está. Por quê? Está trabalhando. Ele está fazendo um plantão à noite.
Ô, Som, eu passei dezenas, aliás, milhares, 30 anos, de domingo, que a minha família estava nos aniversários e eu não estava, porque estava trabalhando. É uma escolha. Sim. Né? Então, é assim, ó. Se você me perguntar qual é o segredo para a profissão de corretor. Primeiro de tudo, disciplina. Segundo, seja perseverante. Som, de cada stand que você entra, se tiver 10 corretores, 7 vai estar murmurando. 7 vai estar murmurando. Sabe por quê? Porque é do ser humano. E 3 vão estar focados. Deixa eu ver o que eu posso fazer para conseguir trazer um cliente aqui. Aonde eu posso prospectar um cliente para trazer aqui. Mas a maioria vai estar ali, ó, no celular olhando Instagram, vai estar fazendo palavra cruzada, entendeu? Vai estar dormindo, vai estar fazendo alguma coisa que não é proativa. Sim. Mas ele já gastou, Som, o dinheiro para o transporte para chegar naquele local. Então produz. Sim. Né? É a mesma coisa do camarada assim, mas eu só ganho se vender. Bem-vindo. Entendeu? No banco, você só ganha se você trabalhar. Tá certo? Você trabalha 15 ou 20 ou 30 dias para receber sua remuneração no final do mês. No corretor, ele não ganha todo dia. Sim. Mas quando ele ganhar, farta um mês. Sim. Ou alguns meses. Né? Mas para isso, vai ter que passar pelo garimpo. O camarada não vai cair do céu. Mas muita gente hoje já selecionou demais, tá? São demais. Tanto que não existe as equipes como existia 10 anos atrás. Eu cheguei a fazer gestão de uma equipe que tinha aproximadamente 60 pessoas. Nossa. Hoje, uma boa equipe, ela é formada com mais ou menos 18, 20 pessoas. Um gestor tem que cuidar de 18 a 20 pessoas. E ele vai ter problema dentro dessa equipe com colaborador que falta. O outro, putz, eu descobri quem pintou a zebra, não vou trabalhar hoje. Mas o que muda quem pintou a zebra? Nada. Para ele, nada. Mas ele deixou de trabalhar. Então, ele tem que ter muito foco. O principal de tudo é o foco. O segundo, a determinação dele de querer vencer. Não interessa se ele é um vendedor de sorvete, se ele é vendedor de carro, se ele é vendedor de apartamento, se é um médico. Ele tem que estar no subconsciente dele assim, ó. Eu não negocio com fracasso. Eu não negocio com fracasso. Eu só vou parar mesmo que seja arrebentado, sangrando, mas com a minha vitória na mão. A minha vitória é a realização. E existe o processo. Né? Ao longo do dia, eu sempre falei isso para minha equipe, tá? O dia tem 24 horas. Você vai sofrer, no mínimo, 24 ataques para te tirar do seu foco. 1 por hora. Mas não é 1 por hora, é mais. Então eu estou sendo generoso. Ó, você vai sofrer no mínimo 24 ataques para te tirar do teu foco, para desviar do teu foco. Você tem que estar muito preparado para esse combate, porque ele é psicológico. Entendeu? Então, teve uma vez que eu saí para trabalhar, meu carro estava na reserva. Eu sabia que a gasolina ia acabar. Eu tinha certeza que a gasolina ia acabar porque estava sinalizando. Sim. E eu tinha um compromisso, no outro dia, 8 horas da manhã, era um evento para a gente receber conhecimento para ter chance de vender. Estou subindo a 23 de maio, o carrinho começou a tossir, eu falei, vai acabar. 23 de maio, 8 horas da manhã. Tem mais carro ali do que gente no planeta. Parou o carro, eu falei, meu Deus. Não avisei ninguém, porque ninguém ia poder me ajudar naquele momento, em casa. Eu estava no raso, eu fazia 8 ou 7 meses que eu estava sem vender. Estava passando por uma prova mesmo, sabe? Aí eu falei, meu Deus, cara. Subi com o carro na calçada, liguei o alerta, voltei, falei pro cara do posto, falei, velho, você pode me colocar gasolina aqui, ó, me acabou minha gasolina ali, eu vou deixar meu documento com você, depois eu venho pegar aqui. Que eu tô indo para um compromisso, tô sem dinheiro aqui, tudo bem? O cara falou, sem problema. Era um senhor. Colocou o gasolina no saquinho, coloquei no carro, fui pro evento. Participei de tudo, lá tinha um café da manhã bonito, tomei café lá como se não existisse amanhã. Aí eu falei com um amigo meu, que é muito meu amigo, essa daí que são as amizades verdadeiras, viu, Som? Tenho amizade com esse camarada até hoje. Aí eu peguei e falei assim, ó,
Eu preciso de uma ajuda sua. O que foi? Ó, coloquei gasolina lá, tem que voltar para pagar lá e eu tô sem grana. Vamos lá agora, meu. Vamos lá agora. Beleza? Vemos no meu carro, colocamos mais um pouco de gasolina, pagamos o cara e fomos trabalhar. Som. Naquele momento, eu fui por um stand e eu tava... Sabe aquele momento de prova da vida de um ser humano no grau máximo? Que se você olhasse pro copo de plástico, ele quebrava. Eu tava assim. Cara, entrou uma cliente no stand. Eu olhei para ela assim... Eu vi que a mulher tinha um potencial, mas eu não dei a devida atenção. Falei assim, ó... Fui muito frio, tá? Falei, escuta, ó, aqui o apartamento é duplex, é assim, 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 assado. Só tem uma unidade e o preço é esse. Escrevi no folderzinho, falei, ó, o preço é esse aí. Tá bom, ela foi embora, meu amigo chegou. Esse meu amigo aí que me socorreu chegou lá, eu tava com o olho cheio de lágrimas. O que foi? Falei, mano, tá difícil carregar esse fardo, cara. Não sei mais o que eu faço. Ele falou, me deu um abraço e ele falou, meu, calma aí, vai dar tudo certo. Não baixa a cabeça, não. Falei, obrigado. E continuei trabalhando. Só no outro dia, era uma sexta-feira de manhã. Tô lá, eu ainda tinha cabelo e tava fazendo a barba para trabalhar. Meu telefone tocando, já era o celular, tocando. Falei, caramba, quem será que é? Devia ser cobrança, né, meu? Fui lá, atendi. Alô, Matheus? Eu falei, é. Aqui é fulano de tal. Eu falei, pois não. Então, você atendeu minha esposa ontem no empreendimento, assim, 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 assado, e você escreveu no papel, no folderzinho que tá aqui na minha mão, que a entrada é tanto, a parcela é tanto, é isso. Tudo que você escreveu aqui é o que vai acontecer. Eu falei, não vai mudar nada. Ele falou, então o que eu preciso fazer para comprar? Na época era faxon. Falei, ó, vou te mandar uma ficha, o senhor preenche, me devolve, eu vou confeccionar o contrato no meu jurídico e levo para o senhor dentro de umas 3 horas. Pode ser. Ele falou, ó, se for 3 e 1 eu não te atendo mais, porque eu tenho um compromisso. Então corre. Vem aqui no meu... Era um advogado. Vem aqui no meu escritório, aqui no centro, que eu vou te atender e já vou embora. Já e outra coisa, já me fala os cheques, que eu já vou pedir para minha secretária deixar pronto. Então eu cheguei lá, eu fiquei dentro do escritório desse advogado 20 minutos. 20. Ele assinou, ele tinha procuração para assinar pela esposa e era a compra, assinou, nem leu. Ele falou, ó, eu não vou conferir nada. Sabe que eu sou advogado, dá para gerar problema para você. Eu falei, o senhor vai gerar um problema para mim. Qual é? Me indicar outro amigo para comprar e eu não tenho mais unidade lá no prédio. Que acabou, você está comprando a última. É mesmo, é. Foi embora, cara. Ele falou, ó, acabei de assinar, se falta alguma coisa, você me fala segunda-feira que eu tenho um compromisso. Foi embora. Naquele dia, começou uma nova fase da minha vida. Porque daquele dia para 40 dias antes do Natal, em 2004, eu ganhei 200 mil reais. 200 mil reais em 2004. A primeira venda foi a venda desse cliente aí, que destravou uma fase que eu estava de prova. Lógico. Como é que destravou? Fiz um compromisso, fiz um voto com o cara lá em cima, falou, me ajuda, senão eu não vou aguentar. Eu dependo da tua ajuda. Com o máximo de transparência. Daquele dia até o dia 22 de dezembro, que foi o último dia que eu trabalhei, eu ganhei 200 mil reais em 2004. Faz da conta de quanta grana era. Sim, entendeu? Então tem algumas provas que tá faltando pouco para a pessoa colher, ela desiste. Sim. Cara, eu não desejo o que eu passei naqueles 8 meses para ninguém. Para ninguém. Ninguém. Mas o que eu posso falar com certeza é, se a prova tá ficando pesada, resiste que ela vai acabar. E a vitória, vai te surpreender. Hoje, as pessoas não querem nem entrar na prova. Elas não querem nem participar da prova. Vai ter uma maratona? Não, tem que treinar. Não quero. Não quer nem entrar. Quer vencer como? Nossa, essa é disso que você tá falando. Eu tava conversando agora também com o David. Ninguém quer sujar o pé na lama. E essa é a geração que tá realmente pensando muito nessa facilidade, mas, nossa, o que você disse, tudo isso é engraçado, né? É o que eu falo, né? Quando a gente faz podcast, eu penso em uma linha, vou pra uma linha racional, mas é o intuito do repare muito, sabe? Essa parte, principalmente essa questão de mentalidade, sabe? O jeito de você pensar, o olhar das coisas.
Né? O som. E... O ser humano tem que ter muita certeza do que ele quer para ele. Sim. Independente quem seja. Cor, credo, condição social. Se você pegar grandes milionários ou bilionários, ou gente bem-sucedida, o cara veio sem condição nenhuma, cara. Mas ele não negociou a vagabundagem. Sim. Ele não negociou a perda. Ele não negociou o fracasso. Teve dezenas aí que quebraram e foram de novo. Quebraram Sim. e foram de novo. Quebraram e foram de novo. Falando, não me conformo com a derrota. Eu não aceito o fracasso. Eu não aceito a derrota. Entendeu? Mas a derrota faz parte. Ela está escrita no dicionário. Entendeu? Então, ou seja, o cara vai ter que arrumar confusão com ela todo dia. Isso aí. Márcio, eu ia falar pra você uma última mensagem, mas pra mim já tá bom. Para encerrar. Isso. Para encerrar, dá uma olhada. Derrota no abecedário e vitória no abecedário. Quem tá primeiro? A derrota. Né? É mais fácil o cara se render. É mais fácil o cara se entregar, para qualquer coisa. A, B, C, D, V de vitória. Vai ter que percorrer o trecho. Você quer percorrer o trecho? Vai chegar na vitória. Não quer? Derrota. Tem que pagar o preço. Não aguentei. Tá antes. Fracasso. Tá antes. Derrota. Tá antes. Desistir. Tá antes. Submergir tá antes. Tudo que você pode imaginar tá antes da vitória. Ou seja, tá distante, mas chega. Se o cara tiver muita determinação, o cara chega. Quando você fala dessa safra de hoje, por isso que eu te falei com muita propriedade, poucos estão enxergando a vitória. Poucos. Aliás, todos eles estão enxergando a vitória. Porque tá muito fácil no Instagram. Sim. Né? Mas, e o processo para chegar no... Exatamente. O cara não quer levantar para ir pra escola, velho. Ele acha que já vai chegar lá assim, passa pro processo e... Não vai. Não é assim que funciona. Dá uma olhada. Se for um negócio... Vamos supor... Vamos supor que ele escolhe um plano ou um trajeto fácil. O jeito mais fácil... Vou jogar na Loteria Federal para ficar milionário. Tá bom. Vai ter que ter um esforço. Acorda, lava o rosto, escova o dente, toma café. Pensa para fazer o jogo e vai lá jogar. O cara não quer fazer o processo básico. Vai ganhar como? Achando o bilhete? É difícil, meu. Era o que eu mais escutava, né? Vou ganhar Mega Sena, não sei o quê. Mas você jogou? Nem isso, nem jogou, né? Então o pessoal quer queimar a etapa. Quer queimar a etapa, não vai chegar. Essa etapa que está sendo queimada vai ser o último pedaço da ponte para ele chegar do outro lado. Faltou um palmo. Olha lá pro trecho lá que você faltou um palmo que você pulou. Simples assim. A pergunta era essa que você já respondeu, que ia falar como o cara começa a ser... Isso responde, na verdade, para todas as áreas, né? Não é sobre mercado imobiliário, mas é para tudo, né? Para tudo. Mas é isso aí, Márcio. Eu acho que... Eu ia falar... ficou com uma ótima última mensagem aí. Se você quer deixar aí um último recadinho, deixa a sua rede social também, né? O pessoal te seguir. Minha rede social é Márcio Mateus, no Instagram. E logo mais aí, nós vamos ter novidades. Novidade eu já te adiantei um pouquinho, né? Nós vamos ter novidades nas redes sociais aí. Eu acho que vai ser muito... Tenho certeza que vai ser sucesso. E assim, para fechar com chave de ouro, determinação. Simples. Não interessa para que você vai usar. Mas eu estou determinado a tomar 3 litros de água por dia. Faça. Eu estou determinado a entrar no meu trabalho às 8 horas da manhã e sair durante 5 anos às 8 horas da noite. Alguém vai reconhecer. Sim. Alguém vai reconhecer e falar, esse camarada é diferente. E todo mundo que é diferente, ele tem tudo diferente. Inclusive as amizades. Isso aí. É isso aí.
Muito obrigado, Márcio. Obrigado você por agradeço, essa oportunidade aí. É bom Inesperada. demais, foi um convite. Você falou, pô, vem aqui pra você conhecer nosso podcast. Muito legal, muito legal. Muito legal. Parabéns, viu, Som? Muito legal. Muito legal mesmo. Então, gente, é isso aí. A gente vai finalizando mais um episódio aqui do Repare Podcast. Não esqueça aí de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar sininho e tudo mais aí. É verdade, Som. Que joga lá no WhatsApp também, compartilha. E tamo junto, até a próxima. É isso aí, Som.